canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias desta segunda-feira e vamos trazer para vocês aqui algumas atualizações. Antes, vou pedir para você deixar aquele like no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, que por lá eu dou bastante informação. Inclusive, quem me segue no Instagram já viu essa informação que eu dei aí. Ontem eu bati um papo com o nosso agora ex-capitão Leandro Castan a respeito da sua saída. Ele me confirmou que de fato não fica no Vasco. Uma situação que ele trouxe para mim também é a seguinte, que o dia da volta dele para São Paulo é quarta-feira. Ele apenas veio ao Rio de Janeiro para poder pegar as coisas dele que está aqui no Rio, que ainda não tinham ido para São Paulo, e voltar para São Paulo com essa mudança. Ele já tinha se despedido do elenco do Vasco antes de ir a primeira vez a São Paulo, então ele nem volta mais no CT do Vasco. A reapresentação é hoje e ele não irá para a reapresentação do Vasco da Gama. O empresário dele e o Vasco estão negociando a rescisão contratual, mas certeza que ele não vai ficar. Veio ao Rio ontem, se despediu da sua igreja onde ele congregava, falei isso para vocês ontem aqui à noite, mas na quarta-feira ele já está retornando novamente para São Paulo. Inclusive, ele acabou de construir uma casa lá em Alphaville, beleza? Uma outra situação, o presidente Jorge Salgado foi ontem ao seu Twitter desejar um feliz ano novo para a torcida do Vasco. Ele adiantou que essa semana teremos novidades e mais reforços serão anunciados. Dois já é certeza, é o Raniel, que vai estar se apresentando hoje ao Vasco, e também o Meia Vitinho, que até fez publicação de vídeo ontem lá no seu Instagram, numa aeronave vindo para o Rio de Janeiro. Mas tem mais jogadores que vão chegar. Tem a situação do Pablo Magnin, que deve ser definida hoje. Luiz Amarília, estamos nos capítulos finais aí da vinda dele ou não. E também tem essa situação do lateral direito misterioso aí, que já teria acertado com o Vasco. Bom, galera, agora uma informação curtinha aqui. O nosso zagueiro equatoriano Luiz Cangá ia embarcar ao Brasil no último sábado. Uma das condições para se embarcar ao Brasil é estar testado para a Covid. E ao realizar o exame, ele testou positivo para a Covid. O jogador encontra-se assintomático, mas nesse momento encontra-se impossibilitado de viajar ao Brasil, então não irá se representar com o grupo hoje, nesta segunda-feira. Não foi definida ainda a data, porque tem aquela questão do isolamento, tem que fazer o teste de novo para depois dar negativo, mas a tendência é que o Luiz Cangá chegue ao Brasil apenas no final dessa semana. Vai perder alguns dias importantes aí de treinamento, beleza? Beleza? Para fechar o vídeo agora vamos falar de Carol Pfeiffer. Muita gente está perguntando, e aí, Diguinho, novidade? Carol Pfeiffer, ela deu uma entrevista aos Irmãos Dias Podcast. A entrevista tá bem bacana. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, é só assistir. Procure no YouTube, Irmãos Dias Podcast, e você pode ver a entrevista na íntegra. Eu vou trazer para vocês o trecho específico aqui, onde ela fala do Vasco. É bem interessante que ela conta desde o início, onde tudo começou e como as coisas encontram-se nesse exato momento. Vai falar das reuniões com os diretores do Vasco, o NDA que ela assinou, a reunião com influenciadores, que já tem coisas prontas, e também vai desmistificar algumas situações que foram criadas aí na internet. Eu vou deixar com vocês agora a própria Carol Pfeiffer comentando essas situações. Mas antes, rapidinho, se liga, você que me acompanha todo santo dia aqui, você gosta de notícias e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, a OneFootball. Nesse mercadão da bola, eles estão me ajudando muito. Tem notícia da OneFootball a todo momento, jogador que chegou aqui, chegou ali, saiu, notícias e novidades. Eu ali coloco o Vasco como meu clube do coração, então toda vez que tem notícia do Vascão, a OneFootball já manda uma notificação na tela do meu celular. Esses dias aí a gente está sem futebol carioca, sem futebol brasileiro, mas o campeonato alemão tá pegando fogo, e na OneFootball você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão, baixando o aplicativo. Venha para o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Eu vou deixar vocês agora com a própria Carol Pfeiffer. Gente, não vou ser a chefa, pelo amor de Deus. Já perguntaram também, né, se eu ia ser a tia Leila do Vasco. Eu falei, não, gente, só a tia Carol é da Atom mesmo. Mas assim, tô realmente ajudando, e eu fiquei comovida com toda a história, porque que as situações dos clubes brasileiros não são tão boas, a gente já sabe, né? Mas assim, quando você vê tanta gente realmente nessa questão de, tipo, pedindo socorro, pedindo ajuda e tudo mais,
E a gente sabe o quanto o futebol, principalmente brasileiro, ele é importante para nossa sociedade, para nossa economia, o quanto ele gera, o quanto ele também traz de negócios, de empregos, de visibilidade, tudo isso, né? Então é importante de dizer. E foi curiosa essa história, porque tem o Casemiro, ele grava, ele começou a narrar o Shark Tank Brasil. E daí ele começou a narrar e ele começou a falar lá, tal, não sei o quê. E me mandaram, né, um trecho onde ele falava assim, na primeira temporada que eu participei, né, que eu ainda era novidade, entre aspas, aí no Shark, mandando lá assim, quem é essa Carol Pfeiffer? Nossa, CEO da Atom, sócia do BTG, da Exame, não sei o quê. Não quero saber isso, quero saber fortuna de Carol Pfeiffer. Nossa, Carol Pfeiffer, joga na cara, não sei o quê. Brincou com isso, né, de que eu tinha dinheiro suficiente pra estar ali, porque não sei se ele achou que eu era muito novo, sei lá o que ele achou. Enfim, foi divertido a narrativa dele e eu comecei a assistir. E eu achei legal o jeito como ele tava narrando, porque ele ajuda a popularizar o programa. Porque tem muita Sim. gente que às vezes não assiste um programa de empreendedorismo porque acha que vai ser chato. Brincadeiras à parte, ele fez essa narrativa, achei interessante. E daí marquei um papo com ele, porque eu queria entender um pouco mais e tal. Até pensei que, de alguma forma, ele era parceiro da Sony, ou do Shark, etc. Ele falou que não, ele começou a fazer por livre e espontânea vontade. E daí ele viu esse programa, em especial do Filma Eu, e eu fiz uma lambreta de salto. Quer dizer, quase fiz, né? Porque eu quase torci o pé lá. E daí eu fui brincar com a bola, eu tava de salto e fui fazer uma lambreta, né? Um passo, pra quem não sabe, pessoal, depois joga no Google aí. E daí eu peguei e ele falou assim, nossa, já tá pronta pra jogar no Vasco. E não sei o quê. Eu falei, nossa, mas tá tão ruim assim, porque se eu quase caí ali pra fazer o negócio de salto... Aí ele, não, porque o Vasco precisa de ajuda, papapá. E só comentou. Eu só entendi nesse comentário que ele era vascaíno, mais nada. Passou uns 2 dias, eu abri uma caixinha de pergunta normal no meu Instagram, como sempre acontecia. Eu respondi algumas, mas eu tava já cansada, tal, coloquei pijama, daí vi uma lá, assim, compra o Vasco. Aí eu falei assim, nossa, marquei o Casemiro. Nossa, Casemiro, mais alguém quer que eu compre o Vasco, né? Ou que eu ajude o Vasco, alguma coisa assim. E ele repostou. E daí um monte de gente começou a me mandar mensagem, não foi nada combinado, a gente não conversou sobre isso, eu não entrei em detalhes sobre a situação do Vasco. E daí um monte de gente começou a entrar em contato, mandar mensagem no meu Instagram, falando, me ajuda, ajuda o Vasco, ajuda o Vasco, ajuda... Isso, assim, foi o tempo de eu tirar a maquiagem e voltar, eu já tava com um bombardeio no meu Instagram. Eu falei, gente, é sério isso? Comecei a fazer enquete. E daí 98% da enquete ali respondeu, sim, é sério, a gente... Eu falei, tá, então deixa eu entender o que tá acontecendo com o Vasco. E comecei a pesquisar na internet o que tava acontecendo, não tava por dentro de nada. E daí eu comecei a entender que tava numa situação complicada financeiramente, etc. Beleza. Falei, olha, gente, assim, eu fiquei comovida com a quantidade de gente tão rápido que chegou no meu Instagram me pedindo para olhar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar. Eu vou entender qual é a situação no Vasco. E foi o que eu fiz. Tirei algumas horas, isso foi na quinta, na sexta-feira tirei algumas horas do meu dia, quase 5 horas, pra olhar a situação do Vasco. E daí eu entendi, daí liguei pro Vitor Roma, que é o VP de marketing do Vasco, pra entender se tinha algo que eu poderia ajudar, como que tava, etc. Liguei pro Casemiro pra entender a situação, liguei pra alguns parceiros na área de créditos, né, na área de investimentos, pra entender se tinha como ajudar também, entender o que tava acontecendo. E daí, na outra semana, eu ia palestrar no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, eu tô indo pro Rio de Janeiro, vou aproveitar pra conhecer o Vasco, pra ver o Vasco, pra conhecer o CEO do Vasco, e fui. E daí comecei a entender, e eu propus, né, pro CEO e pro Vitor Roma pra eu assinar o NDA, pra eu poder ter acesso às informações, pra eu poder olhar de perto, porque eu não consigo ajudar algo que eu não tenho acesso. Sim. E ninguém vai, assim, sair disparando dados financeiros, né, sem você assinar alguma coisa, né? Eu tô acostumada com o mercado financeiro, isso é normal. E daí eu pedi pra eles, eu falei, olha, vocês se importam de eu mandar um NDA, de vocês me mandaram um NDA de vocês, e a gente assina, e vocês me abrem um pouco mais da situação. E foi o que eu fiz. Então tem 2 coisas que estão acontecendo ainda, tá? Não dá pra salvar o Vasco da noite pro dia, gente. Pelo amor de Deus, eu não consigo fazer isso. E segundo, eu não tenho nada a ver com o que acontece em campo, tá? Eu só tô olhando a parte financeira. Você não vai ser técnica do time. Não, e não vai tenho treinar não ninguém. tenho essa capacidade, não vou jogar no Vasco e não quero nenhum cargo dentro do Vasco. Apesar de um monte de gente já tá mandando, vai ser presidente, não quero. E eu deixei muito claro no primeiro dia, eu sou palmeirense, vamos reafirmar aqui. Incidente, ou não, cara. 20 dias, um pouco antes dessa história do Vasco, eu jantei com o pessoal do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ele tem se mostrado nesse movimento de montar conselhos, né, e de trazer empresários para ajudar a olhar, que é um processo natural. Você pega um time e você traz uma visão de negócios para o time. E eu tinha me reunido com eles e tenho bastante interesse em colaborar e tudo mais. Ia para Montevidéu, eu acabei não indo porque meu pai acabou passando mal, a gente não foi. Mas
Então, de me aproximar cada vez e tô querendo, né? E devo ter mais algumas reuniões pra decidir se vou participar também, por exemplo, do Conselho do Palmeiras. Mas era algo mais leve, né? Porque o Palmeiras já tá muito bem, obrigado. Então, assim, era só com a intenção de olhar pelo lado dos negócios. No caso do Vasco, não. Eu me vi ali numa situação, deixei muito claro que era palmeirense, daí começaram a mandar pra mim, não, mas o Vasco e o Palmeiras são torcidas amigas, irmãs e tudo mais. E todo mundo na Libertadores torceu pelo Palmeiras, né? Todos os vascaínos, então foi bem divertido, inclusive. E daí o que aconteceu foi que a gente tá olhando pelo lado financeiro, quais são os projetos que podem ajudar financeiramente o Vasco. Tem solução sim. Um exemplo desse é alguns times no Brasil, o próprio Flamengo é um exemplo disso, que estava numa situação bem pior e que conseguiu reverter algumas situações. E o outro lado é você ver onde você pode trazer receita nova para o clube. Não só de patrocínio meu, porque ele vai ser muito pequeno perto do tamanho do processo, do problema ali, né, de financeiro que a gente tá falando. Qual então é uma ilusão. Qual é a dívida do Vasco hoje, cara? Olha, eu, como assinei o NDA, não posso falar os números que eu recebo aqui. Mas é números que, por exemplo, você tem na internet. Né? Sim, mas números que você tem na internet é mais de 800 milhões. Mas eles são negociáveis, né? Tem algumas situações ali que são negociáveis. Tem várias coisas que podem ser ajustadas. Mas o ponto importante não é, assim, deixando muito claro, não é só colocar um logo numa camiseta que vai salvar o Vasco. Então, assim, Carol, você vai patrocinar ou vai colocar dinheiro no Vasco? Gente, o dinheiro, ele precisa ser pensado. Tem que ter uma estratégia. Claro. Porque senão eu vou colocar dinheiro lá e ele vai sumir do mesmo jeito. Não ajudei ninguém. Então é a mesma coisa que você dar um dinheiro pra uma pessoa que tá endividada e você não ajudar ela a se restabelecer. Ter uma estratégia, né? Exato. Você coloca, a pessoa tá devendo 100 mil. Você coloca 10 mil, pronto, sumiu. Não adiantou nada, não ajudou nada. Então é pensar em como você resolve de fato o problema. E daí eu percebi que como a torcida do Vasco ela é muito apaixonada, isso é muito bom. Isso é muito legal de ver e assim, eles de novo... Eles apoiam, eles amam mesmo, investem a camisa, é muito bonito de ver. Admirável. E daí eu comecei a fazer, né, me reunir, daí eu comecei a perguntar quem são as pessoas que conversam com os vascaínos. Então, quem são os influenciadores, os jornalistas, as redes que conversam com os vascaínos. Me reuni com eles para fazer um alinhamento, para entender mais a fundo, não só pro lado da diretoria, né, pro lado dos números, mas entender como a torcida vê. O que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tá disposta, o que ela não tá. E daí eu peguei uma pessoa do meu time, da Zila, né? Que ela é uma pessoa que manja pra caramba de pesquisa de mercado. E a gente fez uma pesquisa de mercado para entender o consumo do vascaíno. Por quê? Porque daí você traz as empresas certas. Porque a empresa só vai patrocinar, só vai entrar num negócio que ela vai ter retorno também. Ela não vai colocar dinheiro só por colocar. Só por paixão pelo time, porque isso não vai resolver. Então, não vai ser consistente. Ela vai colocar uma vez e depois ela não vai ter de novo. Então, você tem que trazer resultado para as empresas. Então, eu fiz a mesma coisa que eu faço com qualquer coisa, com empresas no Shark ou com empresas na Bolsa. Eu olhei para o lado do negócio, fiz a pesquisa de mercado. Em 12 horas, tivemos 69 mil respostas. Nossa. É maior número, é a maior amostra de pesquisa. Não existe isso. Né? Então, por quê? Porque, de fato, eles estão dispostos a ajudar, a colaborar. E daí eu peguei essa pesquisa toda, né? A gente tabelou toda ela, interpretou os dados, porque, de novo, só os dados não funcionam para nada. Interpretou os dados para apresentar para a diretoria quais são as opções que a gente tem para ajudar e quais são as empresas que a gente pode ajudar. Então, ou seja, a gente está nesse processo de ajudar a entender e montar um planejamento para 2022. Agora, vale lembrar, gente, eu não sou presidente, eu não sou a CEO, eu não sou nenhum cargo lá. Se vai acontecer, também vai depender, obviamente, de todo mundo que está lá envolvido. E uma das coisas que eu bati muito na tecla, gente, independente, é igual político no Brasil. Independente de quem é o presidente no momento, se você gosta ou não gosta, a gente tem que apoiar. A gente tem que fazer as coisas acontecerem, a gente tem que torcer para dar certo. Então tem muita gente, mas eu não gosto do presidente. Eu falei, mas eu não posso fazer nada sobre isso. A única coisa que eu posso fazer é colaborar com o processo, com o projeto. Senão você vai ficar torcendo para a próxima eleição. Então é isso que eu tô fazendo. E chegou à conclusão do que precisa ser feito ou ainda tá em estudo de melhorar o sócio-torcedor, alguma coisa assim? Algumas conclusões a gente já chegou. E que assim, gente, eu não tô inventando a roda. Não são coisas que eu inventei ou que ideias mirabolantes que eu trouxe. São coisas simplesmente práticas que podem ser executadas e que muitas vezes não são executadas. Não é nem por má fé ou má vontade de quem tá ali, mas é falta de braço mesmo. Então, assim, quando você tem um negócio, é igual assim, poxa, se eu olhar no caso da Ato, tem um monte de coisa para melhorar. Sim. Como qualquer negócio. Né? Então, ela tá saudável e tudo mais. Eu acho que a coisa mais urgente é sempre olhar pro caixa, é olhar pros números. Porque, obviamente, resolvendo essa situação, o clube, inclusive, tem mais tempo para se dedicar a negociar com os jogadores, a trazer outras pessoas melhores pro time, etc. Bom, galera, é isso. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais eu chego com mais informações. Hoje,
ou na parte da tarde ou na parte da noite, provavelmente na parte da noite eu vou estar fazendo o sorteio das 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xBet. E amanhã a gente retoma a nossa nova campanha, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e qualquer momento de volta, mas tamo junto, valeu, fui!